E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é a Ana Cláudia Peixoto, professora de Física, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos movimentos, que está dentro da mecânica, que eu já disse que é muito importante, é matéria certa em qualquer prova de vestibular, Enem e nos colégios também, né? E é sobre as acelerações, tá certo? Nós já vimos que nós temos dois movimentos que a gente aprendeu, o MRU e o MRV. O MRV tem uma aceleração tangencial ou escalar, que é responsável pela mudança do valor da velocidade. Podem olhar nos vídeos anteriores. O MRU é o único movimento, por isso que eu chamo ele de filho único, porque ele é o filho único da mecânica e do universo, que a gente pelo menos conhece, que é um movimento que ocorre com velocidade constante, ou seja, velocidade constante e aceleração zero, não muda o módulo, não muda a direção da velocidade, nem o sentido. Nós vimos também, nos vídeos anteriores, deem uma olhada, que nós temos dois tipos de aceleração. A escalar, que é responsável pela mudança do valor da velocidade, e a centrípeta. Hoje, nós vamos ver o que é aceleração centrípeta. Nós vamos analisar um terceiro movimento, que é o movimento circular uniforme. Me acompanhem. Olha só, vamos fazer aqui um movimento circular uniforme. Vou fazer um círculo aqui. Ó, pegar isso aqui. Ó, movimento circular uniforme, certo? Ó, vamos analisar esse movimento aqui, ou seja, nós vamos analisar, já que o movimento é circular uniforme, a gente vai analisar o que é um movimento circular uniforme. É aquele em que a direção da velocidade não muda, a direção da velocidade muda, desculpe, ó. Se eu for traçar uma tangente em cada ponto, eu estou desenhando o vetor velocidade em cada ponto, ó. A direção do vetor muda, só que como é uniforme, o valor desse vetor, o módulo da velocidade, isso aqui não muda, certo? Então, a direção está mudando, tá vendo? Ó, direção é horizontal, inclinada, aqui outra inclinada, sentido é para onde aponta a flechinha, só para lembrar, ok? Então, a direção muda e o valor não muda. Quando isso acontece, nós temos uma aceleração centrípeta, certo? Nós temos uma aceleração centrípeta, que é responsável pela mudança de direção da velocidade. Ó, aceleração centrípeta, o próprio nome diz centrípeta, aponta para o centro em qualquer ponto. Ó. Aqui está a aceleração centrípeta nesse ponto. A gente pode fazer em todos os pontos do movimento. Sempre centrípeta, ela aponta sempre para o centro da trajetória, sempre para o centro da trajetória, certo? É isso. Daí, essa aceleração centrípeta, ela sempre vai ser no movimento perpendicular ao vetor velocidade. É outra coisa que vocês têm que saber, se precisar daqui a pouco ver para onde ela aponta, o desenho, ver se está certo ou não. Então, sempre a aceleração centrípeta, ela é perpendicular à velocidade. O que ela provoca? O que a aceleração centrípeta provoca? A aceleração centrípeta ela provoca mudança na direção da velocidade. Muda a direção do vetor velocidade. Direção do vetor. Certo? E esse movimento tem aceleração tangencial, claro? Não tem, porque não muda o valor. Então, esse movimento aqui só tem aceleração centrípeta. E como é que eu calculo ela? Bom,
O cálculo dela é o seguinte: tem uma equaçãozinha que a gente usa, que é a aceleração centrípeta igual a velocidade, o módulo dessa velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Quem é que lembra o raio? Tcharam, 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 o raio da trajetória. Deixa eu fazer em outra cor aqui, ó. É sempre a distância de uma ponta da circunferência até o centro. Isso é o raio da trajetória. Qual é a outra forma de calcular a aceleração centrípeta? A gente pode usar a velocidade angular, que eu não falei ainda para vocês, né? Mas também a aceleração centrípeta pode ser calculada pelo cálculo da velocidade angular vezes o raio da trajetória, certo? Então, nós temos aqui nesse movimento dois tipos de velocidade. A velocidade linear, tangencial, que é a rapidez com que esse corpo está passando, esse ponto está passando por aqui, tá vendo? A rapidez com que passa pela trajetória aqui, que é como é que a gente, essa aqui nós já sabemos calcular, na verdade, como ela é uniforme, é só calcular a distância sobre tempo, essa linear. E essa aqui, angular, ela nos dá a variação da velocidade em relação ao ângulo descrito. Quando, por exemplo, se o corpo sai do ponto A e vai até o ponto B, esse corpo percorre um certo ângulo, aqui nesse caso, aqui esse ângulo aqui, alfa. Então, a velocidade angular é a variação desse ângulo descrito em um certo intervalo de tempo, que isso nós vamos ver em outra aula com mais detalhe. O que é importante saber dessa aula? Que aqui nós temos o movimento circular uniforme e estou mostrando que toda vez que tem uma curva, tem aceleração qual? Centrípeta, que aponta sempre o centro da trajetória e é responsável pela mudança da direção da velocidade. Sempre o vetor aceleração centrípeta e o vetor velocidade formam um ângulo de 90 graus entre si. E, como o movimento é uniforme, não temos aceleração tangencial ou escalar, certo? Ok? Eu espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, é só colocar embaixo e dizer, ó, professora, me disse, não entendi direito. E vamos continuar o nosso estudo. Na próxima aula, nós continuamos com o estudo dos movimentos, certo? Até a próxima aula.